Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e agora é aquele bate-bola, jogo rápido da nossa aula sobre adubos. Então, olha só, abre aí o material que vocês receberam, já vamos fazendo toda a anotação. Volta para mim, meu diretor. Volta para mim, meu diretor. Vamos sublinhar aí, ó. Professor, durante a aula, você estava falando sobre adubação e me deu algumas dúvidas. Vamos esclarecer, porque daqui a pouco eu vou deixar vocês aí fazendo as atividades, tá bom? Então nós vamos rever, recordar, relembrar sobre a aula 19.1. Hoje a aula é 19.2. A gente vai rever aí todos os assuntos que falamos sobre adubação. Aula 19.2. Essa aula 19.2 nós falamos sobre adubos e quantidade de adubo. Como utilizar esse adubo. Aumenta a tela para mim, meu diretor. Aqui, a aula 19.2, adubação. Primeiro, o que é adubo? É um conjunto de resíduos de origem animal e vegetal ou produto mineral ou químico que se mistura à terra para fertilizá-la ou regenerá-la. Então, bem aqui, o que foi que nós falamos, prof? Em relação a adubo. Tem duas origens o adubo, pessoal. Tem o químico convencional, né? O tradicional. Tem o químico. E tem o adubo de origem orgânico, animal e vegetal. Em sistemas agroflorestais, nós utilizamos o adubo de origem animal e vegetal. Esse adubo, origem, resíduos de animal e vegetal, vem da onde, professor? Para mim, meus queridos, esse adubo vem através da pecuária. Você cria cabra, você cria galinha, postura, ou então galinha para corte, você cria vaca leiteira, aí o resíduo vai ser, esse esterco vai passar por um processo de compostagem e se transformar em adubo, matéria orgânica. Então, adubo é de origem animal, mas tem o de origem vegetal. Qual é o de origem vegetal, professor? Professor, produzir feijão, colher o feijão. E a parte vegetativa? Você incorpora no solo. Aí você aumenta o teor de matéria orgânica. Mas não é só o feijão. Você pode utilizar o que também? Mucuna. Você pode utilizar o que também, professor? O sorgo. O capim elefante, depois que você utiliza, você tritura ele, se você não for dar alimento para a vaca, para ter o resíduo vegetativo, você também pode utilizar ele. Então, esse é o adubo. Restos de vegetais, como a casca, tomate, casca de cenoura, batata, passa por um processo de decomposição para formar adubo. Ele é utilizado para quê, professor? Ele é utilizado para você nutrir o solo e disponibilizar nutrir o solo, porque a gente fala assim, os micro-organismos vão decompor aquilo, vão se alimentar e vão disponibilizar os nutrientes para os vegetais. Mas você pode regenerar o solo. Um solo que foi utilizado para desgastado, um solo que está exaurido de nutrientes, você pode recuperar esse solo. Não só da origem de adubo animal e vegetal, nós também falamos da quantidade. Como usar esse solo? Aumenta a tela para mim, meu diretor, que eu esqueci de pegar passa. Quantidade, com base na exigência nutricional da cultura, é 1. Isso é 1. Deixa eu terminar o risca-risca. Vamos lá. Não, tem que ler. Com base na exigência nutricional da cultura, é 1. E na análise do solo, é 2. Vai ser definida a quantidade de adubo a ser aplicada. Então, meus queridos, primeiro, qual é a quantidade que eu vou usar? Não sei! Back.
Quantidade de adubo, professor. O adubo, a quantidade de adubo. É com base em quê? Primeiro, exigência nutricional. Vou riscar aqui, ó. Exigência nutricional da cultura é uma. O que isso significa? Vai plantar tomate? Lá está a tabela. Quanto de nutriente a cultura do tomate precisa? Quanto de cálcio? Cálcio não, desculpa. Ferro, manganês. Quanto de matéria orgânica ele precisa? Vou plantar melancia. A melancia precisa de quais minerais? A melancia precisa. Ela precisa de quanto? A quantidade de NPK, nitrogênio, potássio, fósforo. Quanto ela precisa? Isso é uma coisa. Qual é a outra coisa? Para saber a quantidade de adubo. Análise do solo. Eu preciso? Precisa! Porque você tem que saber quanto é que já tem. O solo, por exemplo, o solo já tem magnésio? Em que quantidade? Vai suprir a necessidade da cultura? Vai. E você tem que deixar um pouquinho que já é do próprio solo. Para mim, meu diretor. Quando você sabe, você quer plantar couve, você quer plantar alface, você quer plantar abacaxi, uma é a necessidade do abacaxi, necessidade de nutrientes, adubo. E quanto é que tem? Antes de eu colocar, quanto tem? Dependendo da quantidade, você só complementa. Se não tem, você tem que colocar as necessidades da cultura. E assim você sabe o cálculo por hectare. Um hectare tem 10 mil metros quadrados. Aí nós aprendemos a fazer isso lá no segundo ano em hectares. Então, sempre está relacionando o quê, professor? Adubação de origem animal ou vegetal e também análise de solo, quantidade, análise de solo e necessidade da cultura. Perfeito, galerinha? Meus queridos, agora vocês vão ficar aí com as atividades, mas daqui a pouco eu te volto para corrigir junto com vocês, tá bom? Tchau! Muito que bom! Muito bem, estamos de volta agora. Para quê, professor? Para que a gente voltou? Agora é a hora da gente tirar as dúvidas das atividades que vocês acabaram de realizar. E, meus queridos, sempre é bom sempre lembrar. Sempre é bom sempre lembrar. Essa foi ótima, Jefferson. Eu vou mostrar a questão, vou ler a questão, vou ler a resposta. But não há necessidade de estar idêntico, igual, não. Você pode escrever com suas próprias palavras, mas é importante frisar que tem que contemplar a pergunta. Muitas vezes você pode não ter usado o quê? O termo técnico, você descreveu ele. Aí eu aconselho você colocar entre parênteses ali, tá bom? Ou então, professor, esqueci de colocar uma coisinha, então vou deixar na tela. Se tiver a necessidade, eu volto lá no slide para a gente explicar e esclarecer a dúvida que possa ter ficado. Que bom? Tudo bem. Aumenta a tela, meu diretor. Então, primeira questão. Como podemos definir adubo? Meu diretor, como podemos definir adubo? Meus queridos, lá vai. Todo mundo falou que ia mostrar a primeira resposta. Mas olha só, como podemos definir adubo? O pessoal podia ter escrito assim, adubo é tudo aquilo que eu coloco no solo que vai suprir as necessidades da cultura. Está errado? Não. Como é que eu posso definir adubo? É todo o insumo que eu coloco no solo para mantê-lo vivo. Está errado? Não. Adubo é toda a matéria-prima que vai saciar as necessidades do alface, do tomate. Está errado? Não. Mas quando fala assim,
Como podemos definir adubo? Tem que definir na nossa cabeça. Adubo, ele tem uma origem, não é isso? O adubo pode vir de onde? De onde eu consigo adubo? Da criação e da agricultura. Adubo orgânico. Mas também tem o mineral. Então tem adubo orgânico e adubo mineral. Mineral é aquele que não é de origem orgânica, tá? Vem do minério, vem do ferro, são os minerais que a gente retira ali das rochas, são os minerais que a gente faz no sintético. Agora, como tem mineral e como tem orgânico, e nós estamos falando de adubação do sistema SAFs, então é todo o adubo. Essa pergunta você podia colocar: adubo? Eu defino adubo orgânico e adubo químico. Orgânico ou mineral, para suprir as necessidades de uma cultivar ou de uma plantação. Mas sempre lembra, o adubo, orgânico, ele tem uma origem animal, vegetal. Animal vem do esterco, né? Vem do esterco de galinha, esterco do gado, esterco da cabra, esterco do suíno, que passa por um processo de decomposição, compostagem. E tem o vegetal. O vegetal é o adubo que você plantou feijão, colheu feijão, aquela massa verde, as folhas, você pode triturar e incorporar no solo. Ou então você pode pegar restos da cultura e pegar restos de comida vegetal casca. Nada de feijão cozido, macarrão cozido, batata cozida. São as cascas verdes que passam por processo de composição. Isso é adubo. Mas como é que nós temos aqui a nossa resposta? Dessa forma já contemplaria. A nossa resposta está como? Aumenta a tela, meu diretor, que eu dou cegueta. Conjunto de resíduos de origem animal, vegetal ou mineral e químico, que mistura a terra para fertilizar ou regenerar. Antes de mostrar isso aqui, eu falei de várias formas que você pode responder, só que eu esqueci de uma, né? Eu esqueci de frisar isso aqui, ó. Regenerar. Eu falei que adubo é para nutrir o vegetal. É verdade. Eu já esqueci de frisar. Frisar a regeneração, recuperação do solo. E se você, como eu, meu querido, esqueceu, coloca aí, ó, regeneração do solo, recuperação de solo desgastado. Tudo bom? Tudo. Questão de número 2. Vamos ler? Vamos. Em caso de adubação por poda, como podemos realizar? Tá aí, ó. Pode ser realizada pela poda no caso do uso de espécies arbustivas, adubadeiras, como o ingá ou feijão guandu. Aqui pro tio. Pessoal, quando você faz a poda, né, dentro da cultura, você faz limpeza ou poda do bananal. O que tu faz com o resto folheado do bananal? Joga como cobertura morta. Isso é um tipo de poda, tá? Então, você usa restos de folha da banana, você não tem as folhas do cacaueiro, as folhas do cacau que caem, você faz amontoa, é um tipo de adubo. Esse adubo não, é um tipo de adubação, né? Mas ou você pega essas folhas, faz a compostagem, é uma coisa, ou você pega esses restos de folha, já faz a cobertura amontoa. Isso ali vai ser uma adubação progressiva e lenta, mas também favorece a retenção, não é só adubação, retenção da umidade do solo, diminui o efeito de compactação, não é isso? E também favorece o processo de sombreamento para que ocorra as trocas gasosas necessárias durante o processo de decomposição dos nutrientes incorporados anteriormente no solo. Então não é só de adubação, tá bom? Ok, the question 3. Aumenta a tela, meu diretor. O que são adubos orgânicos? Dê exemplo. Diferentes do químico e mineral. Olha só, adubação orgânica ou adubos orgânicos são adubos obtidos por meio de matéria de origem vegetal ou animal, como estercos, farinhas, bagaços,
cascas, restos de vegetais em decomposição ou ainda em estágio de decomposição. Então, o que significa adubação orgânica? Obrigatoriamente, pessoal, vem de origem vegetal ou animal. Quando a gente fala origem vegetal, aí é todo o resto de trato cultural, folha, casca, tá bom? Animal é o resíduo animal, é o esterco do gado, o esterco do caprino, o esterco da galinha, tá bom? O suíno, que também passa por um processo de decomposição. The question 4. Algumas espécies vegetais são conhecidas como espécies de serviço. What? Espécies de serviço são vegetais que além de serem adubadeiras, também podem fornecer sombra para aquelas que necessitam. Eu esqueci de uma coisa. Calma aí. Eu esqueci de uma coisa. Na 4, Pode vir para mim, meu diretor? Antes de explicar a 4, pessoal, eu estava lendo a 4, eu esqueci uma coisa importantíssima sobre adubo orgânico, que o que são adubos orgânicos, né? Além de manter a umidade do solo, evitar a compactação, diminui a incidência de ervas daninhas. E quando você faz essa cobertura morta, que vai diminuir a incidência de ervas daninhas, isso também favorece de uma forma, como é que fala? De uma preventiva, doenças. Porque se não tem erva daninha, você diminui o processo de infestação de doenças. Doenças de origem fúngica e bacteriana, que a gente fala de fitopatologia. Perfeito, eu tinha esquecido, é bom que eu relembrei. E aqui na porção 4, adubadeiras, elas vão fornecer não somente os nutrientes, mas também espécies de serviço. Como assim de serviço? Elas fornecem um processo de sombreamento, incidência solar, tem que lembrar disso. Nós estamos falando do processo de adubação em sistemas SAFs. E os sistemas SAFs são formados por estratificações florestais. E determinadas culturas precisam de uma determinada quantidade de sombra e incidência solar. Isso favorece a dinâmica também do processo de desenvolvimento das culturas dentro de áreas florestais. Muito bem. Muito obrigado pela paciência de vocês. Esperarem até agora a correção, e claro, não só a correção das atividades, mas também a gente sempre está complementando algum assunto e explicando aí as questões. Muito obrigado pela paciência e também a participação de vocês. Até a próxima, meus queridos. Aguardo. Tchau.